Olá, queridos e queridas, aqui é a Lidiane Migliorini. Para quem não me conhece, eu sou terapeuta e sou coach. No meu trabalho, eu ajudo mulheres que passaram por relacionamentos tóxicos ou abusivos a reconstruírem as suas vidas e a resgatarem o seu amor próprio. E hoje eu quero trazer um assunto muito importante para quem deseja ter sucesso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, nos relacionamentos afetivos, na vida familiar, que é a capacidade, a habilidade de saber gerenciar as próprias emoções. Saber gerenciar as próprias emoções, gente, certamente é uma habilidade que vai te colocar à frente de muitas pessoas. Porque a maioria de nós tem muita facilidade em resolver os problemas externos, em gerenciar os problemas externos, mas tem muita dificuldade em gerenciar-se interiormente. E saber gerenciar as próprias emoções é certamente uma habilidade que vai te colocar à frente aí de muitas pessoas, porque a maioria não está atenta a esse importante aspecto do nosso ser. Então eu quero começar dizendo que todos nós, como você já deve saber, por você já assistir muitos vídeos aqui no canal, que nós somos seres multidimensionais, né? Nós somos compostos por vários corpos, além do nosso corpo físico. E um deles é o nosso corpo emocional. O nosso corpo emocional, ele tem gravado em si todas as memórias, todas as cargas emocionais vividas, experienciadas e não experienciadas ao longo da nossa vida. As cargas emocionais não experienciadas em sua completude, que são todas aquelas cargas, que foram todos aqueles momentos emocionalmente intensos que nós vivemos e que nós não podemos nos expressar de forma completa. Então é aquele choro que você guardou, é aquela indignidade que você não expressou, foi aquela raiva que você trancou no seu maxilar. Enfim, são todas essas emoções que a gente não experiencia em sua completude por vivermos em sociedade, por termos um código social para seguir e porque também nós fomos educados lá atrás que chorar, que sentir raiva, ódio, frustração eram coisas erradas. Então a gente aprendeu a dissimular os nossos próprios sentimentos. Só que essas emoções não experienciadas, elas se transformam em cargas emocionais que ficam orbitando pelo nosso corpo emocional. E é aí que entra o aspecto da dificuldade de muitas pessoas se gerenciarem emocionalmente, se gerenciarem interiormente. Porque quando estamos vivendo situações corriqueiras do dia a dia e de repente somos acometidos por uma explosão, seja de raiva, de indignação ou seja o que for, se essa resposta emocional for desmedida em relação à situação, é porque certamente a gente não está se gerenciando internamente muito bem. Isso significa que você tem muitas cargas orbitando o seu campo que não foram totalmente experienciadas. Então, são nessas situações que você começa a entender por que aquele pai de família passa por muito estresse no trabalho, chega em casa, desconta isso na mulher e desconta isso nos filhos ou desconta isso nos pais. Aquela pessoa certamente tem muitas cargas emocionais não experienciadas no seu campo e ao longo de dias, meses e anos vivendo pressões diárias no trabalho ou vivendo situações humilhantes, vexatórias, vai transformando essa pessoa num verdadeiro campo minado, né? Essa pessoa pode explodir a qualquer momento. O grande problema é quando esse estourar, né? Essa pessoa busca esse alívio dessas cargas em pessoas que não têm absolutamente nada a ver com isso. Aliás, até as próprias pessoas, né? Que foram teoricamente as desencadeadoras dessas emoções também não são culpadas. Na verdade, é você que não consegue reconhecer e experienciar em sua completude as suas emoções. É nesse campo também que surgem as relações tóxicas ou abusivas. Ao contrário do que muita gente pensa, relacionamento abusivo não é só aquele em que há a violência física propriamente dita. A relação é tóxica ou abusiva desde o momento em que você não pode se sentir à vontade com essa outra pessoa. A partir do momento em que você não pode ser você mesmo. É aquela relação em que você se sente dentro do Big Brother, com um monte de câmera observando você e você tem que medir o tempo todo o que fala, o que faz, como olha. É um tipo de pressão que torna a pessoa
tensa interiormente, essa pessoa nunca relaxa, ou ela se torna alguém confuso sobre se o que ela faz está certo, se o que ela diz está certo, se o que ela pensa está certo. Ela acaba desenvolvendo um tipo de confusão mental e uma dificuldade até de discernir o real do irreal. Mesmo que essa relação não contenha a violência física em si, mas ela deixa a pessoa nesse sentimento de confusão constante, de incerteza, insegurança. Ela chega até a duvidar do próprio discernimento. É lógico que essa relação é tóxica, ela está fazendo mal a você. Relação saudável é aquela relação em que você pode ser pleno, em que você pode ser você mesmo. Então, a partir do momento em que você sofre todos esses danos psicológicos e emocionais, essa relação é tóxica. A relação tóxica, como ela se encaixa dentro desse contexto? A pessoa que não consegue gerenciar as próprias emoções e ela está dentro de um relacionamento tóxico, ela tende a descarregar a tensão dela no relacionamento. Existe aquele ciclo padrão que a gente já conhece que ocorre dentro do relacionamento tóxico, né? Há aquele momento de tensão que ocorre quando uma das pessoas do casal comete um ato em que o outro não gosta, né? Ela olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito, então isso desencadeou uma tensão no casal. Essa tensão ela vai se acumulando, até que no momento há uma explosão dessa tensão, geralmente são os momentos de agressividade, de xingamento, ou às vezes até a agressão física. Nessa explosão há o alívio dessa carga emocional, fazendo com que há um alívio temporário, as pessoas voltam a fazer as pazes, é aquele momento em que a pessoa diz que não vai repetir, que tem problema, que isso não vai acontecer de novo. Há esse momento de reconciliação até que haja uma nova tensão e uma posterior explosão, e esse ciclo é interminável. Então, essa pessoa certamente ela não sabe se gerenciar emocionalmente. Ela usa o relacionamento para descarregar. Só que a gente pode pensar, então, se ela descarregou, por que ela está continuamente descarregando dentro do próprio relacionamento? Porque isso se torna um vício, isso se torna um modus operandi do casal, isso se torna uma relação de domínio e de poder. Se a pessoa que é vítima desse tipo de situação não para pensar, respirar e olhar para tudo isso de fora e ver que ela está num ciclo interminável, ela poderá até ficar doente ou cair em depressão, ter sintomas de bipolaridade, síndrome do pânico e por aí vai, porque é muita carga e descarga, carga e descarga. O corpo vai se tornando neurótico, ele vai se acostumando com isso. Com o tempo fica cada vez mais difícil da pessoa sair dessa situação, porque realmente essa descarga constante de adrenalina no organismo, ela se torna viciante. Então essas cargas emocionais são todos aqueles momentos em que nós não experienciamos a nossa emoção na sua completude, em vários momentos aí ao longo da vida. E ela, quando encontra uma válvula de escape para se expressar, ela geralmente sai por uma via desproporcional ou com a pessoa errada. Isso certamente é uma falha de inteligência, isso é uma inabilidade de se gerenciar interiormente. Então, como que a gente faz para sair desse ciclo neurótico? A gente tem que saber se gerenciar interiormente e é o que eu vou falar agora nos próximos minutos. Qual que é o primeiro passo para que você saiba se gerenciar? O primeiro passo, gente, é a autoconsciência. Sempre começa pela autoconsciência. Quando você é acometido por uma emoção, e essas emoções geralmente elas são como ondas, elas estão orbitando o nosso campo. Então, de repente, ela passa como uma onda bem calma. Mas dependendo do tipo de situação que você estiver vivendo na sua vida, uma pressão no trabalho, alguém doente na família, essas ondas, elas vêm com maior intensidade. Essas cargas do passado, elas chegam à superfície com uma intensidade maior. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você está percebendo, você está falando com alguém no telefone, uma conversa super normal e corriqueira. De repente, essa pessoa disse algo que te conectou com uma carga do passado. Quando você perceber que está vindo uma reação desproporcional à que você está vivendo, você tem que fazer o quê? Parar, respirar e não agir. Esse não é o momento de agir. Você que tem que parar e respirar, responder de forma adequada para essa pessoa, desligar o telefone
e encontrar um momento em que você possa estar a sós com você mesmo. Quando você conseguir estar a sós com você mesmo, você vai respirar algumas vezes, porque normalmente quando a gente está no dia a dia estressante, quando a gente está trabalhando, dirigindo, indo para lá e para cá, ou mesmo em escritórios, né, muito tempo sentado, pressionando o nosso diafragma, a nossa respiração ela não flui de forma livre e fluida, ela fica trancada. Então, nesses momentos fica difícil você ter consciência do que está acontecendo dentro de você. Então, por isso que sempre o primeiro passo é parar e respirar. Você vai parar, vai fazer algumas respirações longas e profundas e vai se conscientizar. Qual é a história dessa carga? O que essa carga está dizendo para mim? Normalmente, vem histórias do passado, situações que você viveu lá no seu passado. Então, você simplesmente vai entrar em contato com a história que veio à tona, porque a nossa consciência traz para a superfície a história. Depois que você toma consciência, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Você simplesmente vai respirar e vai sentir esta situação. Normalmente, o que acontece nessas horas em que essa emoção vem à tona? A pessoa não consegue experienciar na completude, porque tem coisas pesadas, ou às vezes coisas que a tua moral não concorda, mas que estão dentro de você, que são sentimentos, pensamentos, emoções e desejos que a tua mente não concorda, ela não está de acordo com aquilo. Ela tem um julgador dentro de si dizendo, olha, não, isso não é bom, nossa, sentir raiva do seu avô, meu Deus, era um homem tão bom. Mas nesse aspecto, nesse momento, o julgamento irá impedir você de entender essa carga, de experienciar essa carga, na verdade. Então, o segundo passo do gerenciamento interior é o não julgamento. Nesse momento, você vai dizer para si mesmo, eu não concordo com isso, eu não acho correto que eu sinta isso, porém, eu não me julgarei por me sentir assim. Porque, gente, essa emoção está ali por algum motivo. Você não sabe qual é o motivo, isso está num nível muito inconsciente, mas certamente isso está ali por algum motivo. E só por isso, nesse momento, você não se julga. Então, esse é o segundo passo do autogerenciamento interior. O terceiro passo é, depois que você tomou consciência, que você trouxe a história para sua consciência, que você olhou para ela, que você respirou e experienciou até onde lhe foi capaz de experienciar, e você não julgou você mesmo por sentir ou por experienciar isso, o terceiro passo é consequência dos dois primeiros. Então, se você fez o primeiro e o segundo de forma correta, o terceiro será consequência. E o terceiro passo é a aceitação. Depois que você aceita que você é humano, que você tem emoções e que você também tem as suas necessidades, que você também tem as suas limitações, naturalmente você irá aceitar que isso também faz parte de você. E com a aceitação, você integra essa carga não vivenciada. O que isso significa? Como ela foi experienciada, ela foi aceita, ela é integrada no seu ser e ela não incomodará você mais. Ou se por acaso surgir uma outra carga, ela não virá com a mesma intensidade que veio da primeira vez. Então, essa cápsula, vamos dizer assim, emocional que estava orbitando no seu campo de forma inconsciente, ela é integrada e ela não voltará a te incomodar mais. Então, esse é o processo de gerenciamento interior. Então, o processo de expansão de consciência, ele dá trabalho, né? Nós temos que trabalhar nele de forma responsável, não só assistindo os vídeos, não só lendo os livros, mas parando para praticar, parando para trabalhar na sua própria consciência, porque nós somos seres multidimensionais e nós temos muito ainda para aprender sobre nós mesmos. E as nossas emoções são um importante aspecto de autoconhecimento. Então, de agora em diante, que você está consciente disso, sempre que você for acometido por uma grande carga emocional, aproveita o momento para se conhecer e aproveita o momento para integrar essa carga e tenha, claro, relacionamentos mais saudáveis, seja mais assertivo, seja uma pessoa que tenha atitudes coerentes com o momento, seja uma pessoa equilibrada mesmo em momentos de pressão.
Então, quem pratica isso com regularidade consegue ter essa equanimidade, né? E para você que está aí nas relações tóxicas, abusivas, nesse ciclo interminável, né, de tensão, descarga, reconciliação, tensão, descarga, reconciliação, você tem que parar para olhar para tudo isso de fora e ver o quanto isso não está comprometendo o teu bem-estar interior e até a tua capacidade de discernir e sentir a vida e tomar uma decisão a favor de você e a favor da tua vida e da sua sanidade mental, né? É claro que tudo isso depende da escolha de cada um, da vida de cada um. E como sempre, se você quiser dar um passo além neste processo, eu convido você a acessar o link da descrição abaixo, em que tem um formulário aí para você preencher. Você preenchendo, você concorre a uma sessão de coaching gratuita comigo. Nessa sessão eu irei ouvir o teu caso e lhe dar aí o melhor direcionamento dentro daquilo que você trouxer, dentro da situação que você estiver vivendo. Então, mais uma vez, obrigada pela sua audiência. Dê o seu like, comente, ative as notificações para você receber aí dos próximos vídeos. E muito obrigada mais uma vez, um grande beijo e até o próximo vídeo. Até!